noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 1º de fevereiro, e nós voltamos a nos encontrar para o nosso pacto de oração, para esse tempo que a gente passa na presença de Deus, ouvindo a mensagem que Ele tem para nós, louvando o nome do Senhor e também colocando diante dEle as nossas necessidades, aquilo que nós desejamos ver o Senhor fazendo em nossas vidas. Então quero convidar você a orar junto comigo agora. Nós vamos buscar a face de Deus, buscar a graça e o amor de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos e te bendizemos por mais um tempo precioso que o Senhor nos dá na tua presença. Que a tua graça e o teu amor nos envolvam agora, que a tua misericórdia, que a tua bondade alcancem as nossas vidas, Senhor, e que este tempo que estaremos diante de Ti sejam cheios da Tua santa presença, da Tua gloriosa presença em nossas vidas, ó Pai, e no lugar onde estivermos, seja em casa, seja no trabalho, seja onde o Teu filho e a Tua filha estiver agora, Pai, que ali esteja a Tua bênção e a doce presença do Teu Santo Espírito. Se conosco nesse tempo, ó Pai, ilumina o nosso entendimento pela direção do Teu Santo Espírito e que o Teu coração se alegre da vida dos Teus filhos e filhas que reservam esse tempo para estar na Tua presença, Pai. Cuida de nós, é o que pedimos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar comigo essa canção, que é uma canção de Aline Barros, Consagração. Eu sei que é um trocadilho, mas é uma canção consagrada, né? Uma canção que já tem aí bastante tempo no meio evangélico, e não só os evangélicos cantam, outros ramos do cristianismo cantam também essa canção, e eu creio que é uma canção que fala bastante a respeito do nosso Deus e daquilo que nós podemos colocar diante de Deus, que é a nossa vida em consagração na presença de Deus. Então, cante comigo, tenho certeza que você conhece essa canção. Então, louve a Deus junto comigo agora, em nome de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos
foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Nossa reflexão de hoje está baseada na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 16. Então, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 14 até o verso 16, que diz assim: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Hoje eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, sobre um tema importantíssimo que afeta diretamente as nossas vidas, que é a santificação. Mas antes disso, eu quero ilustrar a nossa reflexão de hoje com um tema muito comum para todos nós. E eu quero que você pense comigo na construção de uma casa. De alguns anos para cá, nós temos visto no Brasil um verdadeiro boom imobiliário. Então você vê casa sendo construída aí por todos os lados. Aqui em Jaguapitã mesmo nós vemos uma explosão de construção de casas, vários bairros sendo abertos aí na cidade. Então a gente está acostumado com isso, e essa ilustração vai ser muito clara para nós, é o que eu espero. Então, quando a gente pensa na construção de uma casa, a gente olha primeiro para o alicerce, né? Tudo começa com o lançamento do alicerce. É ele que vai dar a sustentação para a casa. Quando você olha para aquele alicerce, você, num primeiro momento, é claro, se você é o dono da casa, você sabe exatamente como ela vai ser. Mas se você não é o dono da casa, você não é o dono da construção, e você olha para aquele alicerce, você não tem uma boa noção de como aquela casa vai ficar. Mas aí vem as paredes, vem o levantamento das paredes, o respaldo das paredes, e a casa começa a mostrar
as suas características. Então a gente começa a perceber onde é o quarto, onde é a sala, onde é o banheiro, onde é a cozinha. E aí, depois das paredes bem respaldadas, vem o telhado. Nesse ponto, aquele edifício inacabado já é considerado uma casa. Em tese é uma casa, tem uma aparência de casa, mas ainda, óbvio, não serve para morar, porque existe muita coisa faltando ainda ali. Depois que essa estrutura está montada, né? Depois que a estrutura da casa está montada, vem o reboco das paredes, vem a colocação do piso, a colocação das portas, parte elétrica, parte hidráulica e todas aquelas coisas que você já conhece. Quanto mais avançado está o acabamento, mais aquela construção se parece com uma casa de verdade. Só que ela ainda não é uma residência. Alguns meses depois, a casa está pronta, ela deixou de ser somente uma casa e se tornou uma residência em potencial. Todos olham a casa, todos admiram aquela casa, todos admiram aquela construção, comentam como ela ficou bonita. Mas aí eu pergunto, o que é que falta para que aquela casa seja realmente uma residência? O que aquela casa precisa para que ela seja um lar no sentido literal da palavra? Falta as pessoas. Falta as pessoas se mudarem para aquele local e desfrutarem do conforto daquele lugar, né? Ficou claro isso para você? Está guardado esse exemplo na sua mente? Agora eu quero entrar no assunto de hoje, que é a santificação. O que é a santificação? Santificação é o processo de purificação do cristão no que diz respeito ao pecado. É Deus separando os seus filhos, separando as suas filhas daquilo que não lhe agrada e daquilo que prejudica o ser humano. Então, santificação é purificação de Deus na nossa vida, transformação de Deus na nossa vida, é o livramento do homem, da mulher em relação ao pecado. E esse processo de santificação acontece em 3 fases, que eu resolvi chamar para ser didático, né? Eu resolvi chamar de fase espiritual, fase humana e fase definitiva. A fase espiritual da santificação também nós podemos chamar de justificação. Existe um versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Isso quer dizer que, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos culpados pelas coisas erradas que fazemos, Deus decretou que para Ele não temos culpa nenhuma. Ou seja, Deus nos considera santos. Talvez você me ouve falar isso e pensa assim: mas pastor, como pessoas pecadoras e cheias de erro podem ser consideradas santas? Lembra-se da casa em construção? Meia dúzia de paredes levantadas em cima de um alicerce coberta por um telhado já é reconhecida como uma casa, não é? Faltam várias coisas para ela se tornar uma moradia, mas todos já olham para aquela construção como uma casa. E da mesma forma, Deus considera pessoas como nós, pecadoras, como pessoas santas. Agora, perceba que isso não acontece com todas as pessoas, com todos os seres humanos. Deus só considera santificados aquelas pessoas que receberam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador pessoal, aqueles que entregaram o domínio das suas vidas a Jesus. O texto que nós lemos de Romanos 8, verso 1, diz: agora já não existe nenhuma condenação
para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, do ponto de vista espiritual, aos olhos de Deus, todos aqueles que se comprometeram com Jesus são considerados santos. É claro que ficamos meio desconfiados disso, porque quando nós olhamos para o nosso dia a dia, nós vemos que a conta não bate, não é? Alguma coisa ainda está errada. E é por isso que a gente tem que entender a fase humana da santificação. Geralmente, quando um evangélico faz uma coisa de errado, a primeira crítica que se ouve na sociedade, em geral de pessoas que não são evangélicas, é a seguinte: faz isso e depois vem dizer que é crente. Você já deve ter ouvido essa crítica ou já deve ter feito essa crítica a algum evangélico. A maioria das pessoas pensa que a santificação do ponto de vista humano é algo instantâneo como a santificação espiritual. E na verdade não é. A santificação do ponto de vista humano é progressiva, ela é dinâmica. Do ponto de vista espiritual, então, ela é instantânea, sim. Assim que nós nos entregamos a Jesus, entregamos o nosso coração a Jesus, assumimos um compromisso sério com Deus, Ele nos considera como santos. Mas humanamente falando, a santificação acontece dinâmica e progressivamente. E aí eu quero voltar para o exemplo da construção. Quando nós olhamos para aquelas paredes brutas, o que nós enxergamos? Nós enxergamos uma casa, porém, à medida que o acabamento vai progressivamente sendo colocado, a nossa certeza de que aquilo é realmente uma casa vai aumentando, não é verdade? Porque você vai olhando aquilo e aquilo vai tendo cada vez mais características de casa. Então, para nós, aquele edifício está cada vez mais tomando jeito de casa. Da mesma forma, o agir de Deus vai acontecendo no nosso dia a dia, de tal forma que vamos tomando jeito de santos, humanamente falando, progressivamente. Mas veja que fato interessante: numa construção civil, duas pessoas trabalham em função da edificação de uma casa: o construtor e o proprietário da obra. O construtor sabe o que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito, e solicita do proprietário o material necessário para aquela construção. O proprietário, por sua vez, proporciona todos os materiais que o construtor pede. Então, é um trabalho de parceria. A santificação é muito parecida com isso. Deus, que é o construtor, sabe o que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito, e cumpre a sua responsabilidade em nós através do mover e do agir do Espírito Santo. Nós, os proprietários, e vamos colocar isso em aspas, porque o que temos não é nosso, nem o nosso próprio corpo e a nossa própria vida não é nossa, mas vamos colocar assim: nós, os proprietários, temos de entrar com a nossa parte. E é aí que alguns problemas acontecem, por nos recusarmos a cumprir a nossa responsabilidade, ou seja, viver de acordo com aquilo que a Bíblia determina. Nós atrasamos a etapa humana da santificação. Agora, o que acontece quando nós vivemos na desobediência? Quando nós deixamos de colaborar com o Espírito Santo e atrasamos o processo de santificação na nossa vida, nós somos rejeitados por Deus? Nós perdemos a santificação? Não, meu irmão, é claro que não. A Bíblia diz no Evangelho de João: aquele que vem a mim, aquele que o Pai me dá, isso são palavras de Jesus, aquele que vem a mim, aquele que o Pai me dá, jamais lançarei fora. Então, perdemos a salvação? Somos rejeitados por Deus? Não, mas podemos desfrutar das bênçãos que Deus
atrelou, que Deus ligou à santificação? Também não. Não pense, meu irmão, minha irmã, que nós saímos ilesos do pecado. Apesar de nós recebermos o perdão de Deus quando confessamos a Ele as nossas faltas, isso é promessa do Senhor, registrada lá em 1 João capítulo 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça, né? Então, apesar de nós recebermos o perdão de Deus quando confessamos os nossos pecados a Ele, Deus não nos livra dos prejuízos que o pecado causa em nós. Então Deus continua a nos amar, Deus continua a nos enxergar como santos espiritualmente. A etapa humana da santificação vai continuar nas nossas vidas, porém, nós vamos arcar com os prejuízos dos nossos próprios pecados. Por isso, o conselho que a Bíblia dá para nós, se você for ler a Bíblia tentando perceber a questão da santificação, o conselho que a Bíblia dá para nós é: dê o máximo de espaço para o Espírito Santo atuar na sua vida. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim: não apagueis o Espírito. Então dê o máximo de espaço para o Espírito Santo atuar na sua vida, a fim de que você, ao ser santificado, possa viver tanto longe dos estragos do pecado, quanto perto das bênçãos de Deus. Imagino, meu irmão e minha irmã, que muitos estão sofrendo com os estragos do pecado, né? Imagino que muitos daqueles que estão sofrendo com os estragos do pecado ficam perguntando para si mesmo: quando tudo isso vai acabar? Eu já entreguei minha vida a Jesus, eu tenho uma caminhada na presença de Deus, eu sei que eu sou santo espiritualmente, Deus me considera santo, eu estou caminhando num processo de santificação humana, mas de vez em quando eu acabo escorregando no pecado, sofro com isso, eu não vejo a hora disso acabar. Quando é que tudo vai acabar? Quando é que a santificação vai ser plena na minha vida? Meu irmão, a fase definitiva da santificação está no dia de Cristo. Lá em Filipenses 1, versículo 6, diz assim: pois eu estou bem certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vamos lembrar lá da casa em construção? Nós já consideramos aquela construção um edifício, aquele edifício inacabado como uma casa, né? Nós olhamos para aquela construção, paredes, telhado, como uma casa, mas ela precisa de acabamento. E mesmo depois de todo o acabamento colocado, nós ainda não a consideramos como um lar, não é? Está ali aquela casa perfeita, arrumadinha, bonita, mas nós não consideramos aquilo ali um lar. Ela se torna um lar a partir do momento que nós estamos morando com a nossa família dentro daquele edifício. Por enquanto, irmãos, nós somos santos parcialmente, mas quando acontecer o fim dos tempos, quando Jesus voltar para levar a sua igreja e nós estivermos ao seu lado, quando toda a família de Deus estiver reunida, tudo será concluído. Quando estivermos morando nas mansões celestiais, aí sim o processo de santificação terá se concluído por completo. Lá a santificação terá chegado ao seu final. E eu creio que restam algumas reflexões para a gente fazer diante de tudo isso que nós conversamos hoje. Você já assumiu um compromisso sincero e definitivo com Jesus? Ou você tem ainda andado com o pé em duas canoas?
Você está um pouco com Jesus, mas um pouco vivendo no estilo de vida do mundo, um pouco longe de Deus. Um pouco de você quer Jesus, um pouco de você não quer Jesus. Lá em Lucas 16:13 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Meu irmão, minha irmã, você só será considerado santo por Deus e só poderá ter certeza da vida eterna depois que entregar o domínio da sua vida a Jesus. Se você ainda não assumiu um compromisso definitivo com Jesus, se você não colocou os 2 pés na canoa de Cristo, talvez hoje seja a grande oportunidade que Deus está te dando para você falar: Jesus, eu te quero na minha vida por completo. Eu quero andar nos teus passos seriamente. Quero abandonar as minhas vontades para fazer a tua vontade. Quero ser santificado plenamente pelo Senhor. Quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Hoje talvez seja a oportunidade de você olhar para Deus e falar isso para Ele. E você, meu irmão, minha irmã, que já se converteu a Jesus, já entregou sua vida a Jesus, já deu esse passo de assumir um compromisso sério com Deus, você que tem vivenciado já o processo de santificação diária na sua vida, você está dando espaço para o Espírito Santo agir? Ou você está apagando a obra do Espírito na tua vida? Ou você está insistindo em pecados que irão atrair problemas para você? Pare para pensar um pouco. Se você tem vivido uma vida infeliz ou uma vida de falsas alegrias, pode ser, meu irmão, pode ser que você esteja atrapalhando a obra do Espírito. Então permita que Ele corrija os seus caminhos. Permita que Ele endireite as tuas veredas, para que você possa tanto alegrar o coração do Pai com uma vida santificada, como também desfrutar do máximo que Deus tem de bom para fazer na sua vida. Então Deus tem 2 convites hoje. Um para você que ainda não assumiu um compromisso sério com Deus, de assumir hoje uma entrega de vida para Jesus e viver em santificação. E o outro convite é para você que já fez isso, mas de repente você ainda não está engajado com essa obra de santificação que Deus quer fazer na sua vida. Assuma um compromisso hoje de buscar mais a Deus, de abandonar mais o pecado e viver uma vida plenamente abençoada por Deus, porque um dos grandes objetivos do pecado na nossa vida é nos afastar de Deus, nos afastar da bênção de Deus. Nós estamos aqui toda terça-feira buscando o cuidado de Deus para a nossa vida, buscando a bênção de Deus, buscando que Deus cuide de nós, buscando resposta de oração. O pecado é um grande empecilho que pode atrapalhar a bênção de Deus nas nossas vidas. Deixe Deus atuar, agir em você. Deixe a obra do Espírito Santo concluir a cada dia o processo de santificação, e você vai ver bênção acontecendo na sua vida. Vamos orar? Hoje eu quero orar pelos sonhos de 2022, sonhos que foram colocados no primeiro culto de 2022, e a gente vai orar por esses sonhos durante o ano todo. São os anseios, os projetos e os sonhos dos irmãos e irmãs que vieram no nosso primeiro culto de 2022, que a gente chama de culto dos sonhos, e nós vamos clamar a Deus para que esses sonhos sejam realizados. Vamos orar? Deus Santo, eu quero colocar diante de Ti a vida do meu irmão e da minha irmã, que hoje decide entregar a vida dele para Ti, a vida dela para Ti, que decide assumir um compromisso definitivo contigo. Senhor, confirma essa obra agora nesse coração, ó Deus, que essa obra seja concretizada pelo Teu Santo Espírito.
que o teu amor alcance definitivamente essa vida, ó Pai, e que ela caminhe a partir de hoje em santificação. Eu oro por aqueles que precisam buscar ainda mais o Senhor, aqueles que precisam abrir ainda mais o coração para o mover do teu Santo Espírito. Faz isso, ó Deus, com aquele irmão que precisa abandonar o pecado, ó Deus, cuida de cada um, para que a tua bênção não seja impedida pelos nossos pecados. Deus, eu oro por aqueles irmãos que vieram buscar o teu cuidado, a tua bênção, por aqueles irmãos que têm uma necessidade a ser suprida, um sonho a ser realizado, ó Pai. Eu oro por aqueles que têm recebido os dardos inflamados do maligno, que têm sido atacados pela ação do mal. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda ação do maligno na vida do meu irmão e da minha irmã, que caia por terra toda ação de Satanás, todo dardo lançado do maligno caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor faça nascer bênção, faça acontecer vitória, Senhor, na vida desse irmão, dessa irmã, que aquele que tem caminhado no pacto de oração, na nossa campanha de 7 semanas, que seja uma caminhada de fé e uma caminhada frutífera, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Aquele que está consagrando hoje uma campanha de oração pela sua vida, pela vida de alguém, que essa caminhada seja consagrada de fé e consagrada de perseverança. Pai, eu oro pelos sonhos e projetos que estão nesse pote. Deus, que aqui possamos ver milagres, que desses pedidos aqui possamos ver milagres, e que quando formos rever esses sonhos aqui no primeiro culto de 2023, possamos ouvir testemunhos de verdadeiros milagres que o Senhor realizará em 2022 nas nossas vidas, Pai. Cuida de nós, cuida do teu povo, cuida da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu espero poder reencontrar você no culto de domingo, ou aqui no templo, ou pelo nosso canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida, uma boa semana para você, fique com Deus e tchau, tchau.